Bom, já nos primeiros dias do ano nós enfrentamos aí mais uma onda de calor e, consequentemente, o número de aparelhos de ar-condicionado e ventiladores também aumentou. Então, o calor em excesso faz sim mal para a saúde, mas será que o uso contínuo desses equipamentos não vai trazer ali nenhum risco ou então prejuízo? Para esclarecer qualquer dúvida sobre esse assunto, eu recebo o doutor Júlio César. Boa tarde, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo novamente. Boa tarde, obrigado. Sempre bom estar aqui. Imagina, o prazer é nosso. Então, para a gente começar, doutor, assim, a gente falando primeiro, né, sobre os dias mais quentes ali. Os problemas respiratórios, eles também surgem durante o verão? Sim, principalmente por causa do ar-condicionado e ventiladores, que são as maiores causas das doenças respiratórias no verão, né? Realmente é uma das maiores causas. E assim, a gente pode dizer que essa é a principal. Então, o calor em excesso, ele pode ser também prejudicial à saúde, mas quem usa muito ali, direto, o tempo inteiro, o ventilador, o ar-condicionado ligado diretamente, isso então prejudica a saúde respiratória? Sim, com certeza é um dos principais provocadores das doenças respiratórias. Assim como no inverno, por causa do próprio frio em si. E no verão, o frio vem do ar-condicionado, né? Além disso, ele tem outros problemas, ele resseca o ar, ele infecta, ele está cheio de fungos e bactérias, então tem que haver manutenção correta, né? Para que você possa não ter problemas com o ar-condicionado. O senhor falou que resseca o ar. Então, aqueles umidificadores, que tem gente que costuma deixar o tempo inteiro o umidificador ligado, né? O umidificador, ele é uma saída boa ou ele também pode trazer algum tipo de risco? Pois é, ele traz problemas também, principalmente para o alérgico respiratório. O muito úmido provoca alergia respiratória e o muito seco também provoca alergia respiratória. O ideal é a umidade relativa do ar está entre 40% e 60% de umidade relativa do ar. Essa seria o correto. Se você liga um umidificador, ele chega a quase 100% de umidade relativa, dependendo de quanto tempo ficou, dependendo do tamanho do aparelho umidificador, dependendo do ambiente onde ele está, ele pode deixar muito úmido o ambiente e aí se tornar prejudicial à saúde, pela alta umidade que ele coloca no meio ambiente também. Então, assim, tanto o umidificador, quanto o ar-condicionado, quanto o ventilador, a gente precisa calcular mais ou menos um tempo, fala, não, durante esse período tá tranquilo, a partir daqui já é risco. Tudo é questão de bom senso, né? Então, muito umidificador faz mal, muito seco também faz mal, né? O ideal é uma umidade relativa do ar em torno aí de 60%, né? 50, 40 e poucos, 50. Na nossa região aqui, no nosso oeste do Paraná, normalmente chove bem. Então, normalmente não fica seco totalmente para ter risco à saúde, né? É muito difícil isso acontecer. Aconteceu isso há 2, 3 anos atrás, quando teve uma seca muito grande, até no Brasil todo, e aqui ficou bastante seco, mas nunca igual a Goiás, a Brasília, né? Mato Grosso, que são estados bem secos, né? Lá chega até menos de 10% de umidade relativa do ar. Aqui o máximo que fica é 30, 35 e olha lá, né? A média mesmo é 40, 50, que é o que nós costumamos ter aqui na nossa região. E choveu, a umidade relativa sobe, né? Então ele fica mais ou menos adequado. Então o umidificador aqui é muito raro a necessidade de uso, né? Porque ele não fica tão seco assim na nossa temperatura, no nosso ambiente aqui no nosso oeste do Paraná. E pessoas que já têm alguma predisposição, então já tem alguma doença respiratória, às vezes algum problema cardíaco, alguma coisa nesse sentido. Essas pessoas precisam de mais atenção ainda quanto ao uso dos equipamentos? Sim, né? O ar-condicionado, ele tem 3 problemas, né? Ele resseca o ar, deixa seco, né? Ele infecta, produz fungos e bactérias, ele mofa lá dentro, né? E, por exemplo, quando você liga, você solta um mofo no ambiente onde você está, né? E ele é frio, se você colocar uma temperatura fria, né? Então, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é em torno aí de 23 graus, uma temperatura adequada para o ser humano usar, né? A nossa Anvisa, ela pregou entre 22 e 26 graus. Até 26 graus é excelente a temperatura. É o que nós apregoamos, né? Uma temperatura entre 22 e 26. 22, 24 é frio, é muito frio para o alérgico respiratório.
Para um não alérgico, até 24 seria o ideal. A temperatura que eu recomendo é 24 graus centígrados, porque não é a temperatura nem fria, e muito menos quente, e ela é muito fresca e muito adequada para a gente dormir, para a gente, né, ter vários... e viver bem naquele ambiente, viver confortavelmente bem naquele ambiente, sem que o ambiente te traga problemas. Você não pode usar ar-condicionado e trazer problemas, né? Se você for muito frio, você vai ficar doente, né? Qualquer um, mesmo o não alérgico, fica doente. Qualquer pessoa pode ficar doente. O alérgico fica um pouco mais fácil por ele ter já uma doença base respiratória, que é a alergia respiratória, que facilita essas infecções respiratórias, a própria crise de alergia respiratória provocada pelo ar seco ou por bactérias, vírus, fungos, que possa ter dentro de um ar-condicionado e espalhar no meio ambiente. E uma coisa que a gente já até comentou aqui no Vitrine é referente à amplitude térmica, né? Que aqui em Cascavel, a gente tem momentos, tem dias que a gente tem as 4 estações do ano no mesmo dia e isso arrebenta com a saúde. E se a gente for parar para pensar, então, o ar-condicionado, você tá ali num lugar com 23 graus e você sai para 30, isso também não é bom, né? Esse é o famoso choque térmico, né? Principalmente do quente para o frio. Né? É o que mais faz mal, né? Do quente para o frio. Você entra, tem um ar-condicionado muito frio naquele ambiente e tal, mas essa troca de temperaturas brusca realmente faz mal porque você diminui a resistência orgânica do nosso organismo e facilita as infecções respiratórias, porque ou muito frio ou muito quente diminui a nossa resistência e para você ficar sujeito a infecções, principalmente o mais frio, né? Sujeito a infecções respiratórias de repetição, né? E trazer problemas para o paciente, no caso. Bom, então o senhor falou que o ideal é em torno dos 23 graus para você deixar o ar-condicionado, não precisa, né? Pelo menos aqui na nossa região não tem a necessidade de ficar com o umidificador ali junto. Quais outras dicas o senhor tem pra gente, então, para nós protegermos a nossa saúde nesses dias de calor intenso? Então, no calor intenso, uma boa hidratação. A hidratação ajuda muito tanto no frio quanto no calor. Você hidratar seu organismo, né? Principalmente no calor, que necessita um pouco mais de hidratação, né? Porque você fluidifica o pulmão, você fluidifica as secreções e você tem menos facilidade de pegar infecções respiratórias, né? Uma boa hidratação, ambientes arejados, abertos, ventilados, né? O melhor possível. Não ficar muito exposto ao sol, né? O sol, além de trazer problemas de pele, câncer de pele, o sol excessivo, né? Se proteger do sol, né? Usar, às vezes, camisas longas, apesar de estar no verão, chapéus, guarda-sóis, né? Para você se proteger do sol. E a própria hidratação em si ajudaria muito a todo mundo, né? Porque você fluidifica a secreção, você fluidifica a pele, você protege a pele com a hidratação adequada, daí você protege as vias respiratórias também. São atitudes simples que vão evitar um problema maior, principalmente para quem já não tem nenhuma predisposição a alguma doença, é muito fácil para se prevenir, né? Não, sim, é uma coisa básica, né? A hidratação, procurar ambientes mais ventilados, ambientes sem muito sol, né? Que você pode se proteger numa boa sombra, né? Isso faz parte. Além do próprio frio em si, que também a hidratação ajuda muito, né? A você ficar com uma fluidificação correta da via respiratória e você tem menos problemas respiratórios com a própria hidratação. E aproveitando a sua participação, o senhor também é médico do sono, né? E assim, parece que no calor, nos dias mais quentes, até a qualidade do sono acaba caindo, né? Então, por isso que às vezes as pessoas, muitas vezes, passam a noite inteira com ar-condicionado, com ventilador, porque parece que o calor tira a qualidade do sono. Por que isso acontece? É porque o ambiente mais arejado, mais adequado, com a temperatura amena, é a temperatura correta para você dormir, né? Um ambiente muito calor, você tem dificuldade de dormir. E um ambiente muito frio, a mesma coisa, né? O te impede a você dormir. Então, o ambiente correto é um ambiente em torno de 24, de 22 a 26 graus. 22 é muito frio. Eu coloco entre 24 a 26 graus. É o ambiente mais adequado que a gente indica, né? Para que você conviva com isso, com a ajuda ou não de algum aparelho ou não, para ficar nesse ambiente. O dia de muito calor você liga um ar-condicionado, mas nessas temperaturas, né? Para que fique o melhor possível para você dormir. E, além disso, o arejamento da área, né? Fica mais fresco e você pega no sono muito mais facilmente. A gente chama isso de higiene do sono, né? Você não só
só evitar isso, um ambiente mais adequado, mas também muito barulho, muita luz, né? Muita luz impede que venha te dar sono, né? Antes de você dormir. Então, dorme, por exemplo, 11 horas da noite. Lá pelas 10 horas já começa a diminuir as luzes que você está, né? Que você frequenta, que você está naquele ambiente cheio de luzes, porque ele altera o sono. Muita luz altera o sono porque inibe a ação da melatonina. A melatonina não é liberada com muita luz, né? E você acaba tendo dificuldade de pegar no sono, né? Não só pelo calor, né? Pelo frio excessivo, mas também por isso, muita luz, né? É olhar computador, olhar direto em luz, né? A própria luz em si do ambiente muito forte, né? Isso tudo a gente chama de higiene do sono. Você se preparar para o seu sono, né? Ambiente, luz, tudo, temperatura, né? Tudo isso faz com que você venha ter uma boa noite, uma noite bem dormida. E assim, o senhor falou o ambiente ideal ele é 23, 24 graus. Mas para quem não tem em casa um ar-condicionado, por exemplo, tem táticas que todo mundo dá? Sei lá, toalha molhada. O que a gente pode fazer para tentar aliviar um pouco? Então, o ar-condicionado, o grande problema, ele tem 3 grandes problemas. Ele resseca o ar, ele infecta, né? Se você não tiver manutenção. A limpeza daquele filtro é uma obrigação do usuário limpar no mínimo uma vez por semana, para evitar que haja poluição ali dentro, e ele solta a poluição quando você liga o ar-condicionado, né? Então, e o ressecamento do ar, como você pode evitar, né? Ele resseca o ar, então deixar o ambiente circular, um ambiente arejado com o ambiente de fora. Por exemplo, não fechar janelas, portas, deixar aberto. Você liga o ar-condicionado com janela aberta, né? Uma janela que tenha um certo problemas aí de roubo e tal, você tem que, se você tiver conseguir ventilar o ambiente, fica muito adequado isso, né? Uma ventilação com ar externo, né? Não com ar interno da casa, com ar externo de fora, porque você não diminui a umidade relativa do ar, porque o ar-condicionado diminui isso, aí ele resseca muito o ar se você ficar num ambiente totalmente fechado, mesmo com a temperatura de 23, 24, 25 graus, que é o que nós indicamos, né? Então, ventilação, aerado os ambientes, né? E uma temperatura adequada. Só esse fato já diminui que você fique com ar muito seco. E também pode usar isso, você usar toalha molhada, uma janela, você coloca uma toalha molhada na janela, né? Bacias de água debaixo do ar-condicionado, né? Que você diminui essa umidade relativa do ar, né? Você evita que essa umidade diminua muito, né? E sem que haja o uso do umidificador. Porque o grande problema do umidificador é que você liga e ele vai a 100% de umidade, se você não desliga. Existem alguns umidificadores que são automatizados, aí você coloca uma temperatura, uma umidade relativa do ar que você quer, né? E aí você determina a umidade relativa do ar. Mas se não for esses umidificadores comuns, se você ligar vai a 100%. Fica muito úmido e muita umidade também leva a problemas respiratórios. Deixa muito úmido, facilita a proliferação do ácaro, mofa mais o ambiente, um ambiente muito úmido, né? Então, facilita essas infecções respiratórias de repetição. É fácil, né? São problemas que são fáceis de resolver e o doutor acabou de dar várias dicas aqui pra gente. Então, doutor, muito obrigada pela sua participação. Vitrine Revista sempre de portas abertas. Agradeço, muito obrigado. Obrigado a vocês.